Amém? Hoje eu fui incumbido, foi me dada a missão de trazer a palavra do Senhor para vocês. E o tema que eu vou ministrar com vocês é um tema bastante pertinente, acredito eu. Como você já deve ter visto a publicação no Instagram, o, o tema da ministração é desânimo. Mas antes de eu começar, eu gostaria que, sentado mesmo, você orasse por mim, você orasse pela minha vida. Eu não sou melhor ou mais capaz do que ninguém, pelo contrário, eu me encontro aqui em posição de servo. A palavra do Senhor já falou comigo e certamente falará contigo, porque depende apenas do Senhor, da palavra dele. Então eu peço que o Senhor abençoe a todos aqui e peço que você ore por mim nessa noite. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui, trazendo a tua palavra. Que seja, Pai, a sua boca falando e não a minha. Que o Senhor apareça e eu venha sumir aqui. Fala no coração da tua igreja, assim como o Senhor falou no meu coração, Deus. Toda a glória, toda a honra já dada a ti e somente a ti. Aleluia. E é o que eu te peço e te agradeço. Obrigado, Senhor. Amém. Bom, para começar, eu gostaria de ler uma passagem com os irmãos que se encontra no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, a partir do versículo 1. A gente vai ler até o versículo 18. 1 Reis 19, 1. Até o 18. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo o rigor se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de gesta. Sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois, deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, juntou a sua cabeça, havia um pão assado sob brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar em Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. E o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todas aquelas cujas bocas não o beijaram. Quem conhece a história de Elias sabe que ele foi chamado para repreender o rei de Israel, Acabe, que havia se desviado dos caminhos do Senhor. Na verdade, ele fez tudo que era abominável a Deus. A Bíblia até vai dizer ali um pouquinho antes, no capítulo 16, que
de todos os reis, ele fez o que era mal perante o Senhor e foi o pior que todos os seus antepassados. E Elias, ele é chamado para justamente trazer a palavra do Senhor de volta, porque aquele povo estava voltado à idolatria de deuses, de ídolos estranhos, né, a Baal principalmente. Tudo isso por causa que o próprio rei tinha feito isso. O rei acaba ele se casa com Jezabel, que era uma idólatra desse ídolo, e ele vai na dela. E consequentemente a população segue o exemplo do seu líder, né, do seu governo. Sem falar que todos os outros profetas do Senhor, todos aqueles servos de Deus já haviam sido assassinados. E Elias meio que se encontra ali, é ele mesmo. Mas Deus mostrou que era com Elias em todo o tempo. Graças a Deus, Elias é capaz de executar, aliás, né, Deus executa o poder através da vida de Elias. Ele faz cair fogo do céu, queima o altar. Ele ordena que não vai chover durante 3 anos e meio, não chove. Depois ele profetiza que vai chover e chove. Todas as maravilhas que Deus faz através da vida dele, e ele estava mais do que ciente, né? Era óbvio, era claro que Deus estava acompanhando ele na missão que Deus mesmo instruiu ele a fazer. Porém, isso não impediu Elias de sentir desânimo. Elias sentiu medo pela vida dele. Jezabel, aqui nos primeiros versículos, jurou matar ele, porque um pouco antes, Elias tinha ordenado que os israelitas, que ainda adoravam a Deus, que sobravam, matassem os profetas de Baal à espada, e ela ficou raivosa, ela ficou cheia de ódio, e prometeu que iria fazer o mesmo que Elias. Então ele fugiu, ele sentiu medo. Ele era humano como a gente. E essa questão que eu gostaria de trazer a você hoje. Elias, ele não era mais, como posso dizer, um ser humano superior ao que a gente é. Ele não era um super-homem. Talvez, ao olhar os grandes feitos que Deus fez através da vida dele, faça a gente ter uma noção assim de que é algo muito distante. Que Elias era forte, era imbatível, mas na verdade a Bíblia nos traz que ele era alguém como a gente, alguém que sentiu medo, alguém que sentiu tristeza. Popularmente é dito até que Elias teve um quadro de depressão, né? Quando nessa passagem aqui do capítulo 19, que ele, quando ele está debaixo lá da árvore, ele deseja a própria morte. Ele ora ao Senhor pedindo para que Deus tire a vida dele, porque ele não estava suportando aquele fardo, ele não estava suportando aquela opressão, aquela tristeza, aquele medo. E é possível estabelecer paralelos com a nossa vida e a vida de Elias. É claro que hoje a gente não se encontra numa situação nem um pouco semelhante ao que ele se encontra, né? Ele estava fugindo pela própria vida, ele estava literalmente sendo jurado de morte, fugindo pela própria vida, desesperado, e desejou que Deus levasse a vida dele, porque seria melhor se Deus levasse a vida dele do que se ele caísse nas mãos dos homens de Jezabel. Bom, é claro que hoje em dia, como eu disse, não passamos por algo do tipo, mas sim temos as nossas lutas, sim enfrentamos situações. Eu não sei qual é a sua dificuldade, eu sei que todos aqui passam por dificuldades. Eu sei que você já sentiu desânimo um dia, eu sei que você já sentiu vontade de desistir um dia, porque isso é normal, isso é inerente a nós seres humanos. Nós temos sentimentos, nós somos limitados, nós temos fraquezas. Isso. E mesmo que em nossa vida nós façamos parte daqui da igreja, de um ministério, e mesmo que a gente já tenha feito tantas coisas, visto tantas coisas, testemunhado maravilhas na nossa vida e na vida dos nossos irmãos, assim como Elias, isso não nos impede de desanimar. Ele viu maravilhas, Deus fez milagres absurdos, mas isso não impediu ele de desanimar, e com a gente não é diferente. Às vezes a gente tem um testemunho tão maravilhoso, Deus já fez tantas coisas boas nas nossas vidas, mas ainda assim a gente chega no momento em que está difícil, em que a gente sente tristeza, que a gente sente o fardo pesar. E isso não é vergonha.
Isso não é um motivo para você se sentir culpado, não. É normal sentir desânimo. Quero te dizer que é normal sentir medo, sentir raiva, sentir frustração. Situações difíceis e sentimentos ruins, eles sempre virão. 2 Coríntios 12, a partir do versículo 7, a gente vê aqui Paulo dizendo que ele possuía um espinho na carne, que diz assim, na palavra do Senhor, a partir do versículo 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Ou algumas traduções que dizem, quando sou fraco, forte eu estou. Aqui, Paulo, ele realmente assim exalta o quanto a necessidade, a dificuldade, a angústia, ela é um caminho, um canal pelo qual o agir de Deus se aperfeiçoa. A gente não sabe muito o que é esse espinho da carne do apóstolo Paulo, só é dito que era um mensageiro de Satanás que o atormentava, mas não entra muito em detalhes. Mas a gente sabia que era uma coisa que incomodava ele grandemente. Ele rogou ao Senhor por 3 vezes para que Deus tirasse esse mal da vida dele, e não aconteceu. Por quê? Justamente por esse princípio de que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza pelo seguinte motivo. Quando as coisas estão bem, quando nós nos sentimos muito seguros com a nossa vida e com nós mesmos, a gente tem a tendência, é normal, de crermos que somos capazes, que estamos bem, que somos fortes, que somos capacitados, porque a gente pensa, tá tudo bem, eu estou bem. Estou fazendo tudo certo, estou sendo capaz de executar minha vida aqui como deveria, tocar o barco da melhor forma possível. E, de certa forma, esquecemos de Deus. A gente, de maneira inconsciente, acredita que a capacidade está sobre nós mesmos, quando, na verdade, não, nunca esteve. A gente tem esse erro, infelizmente, de buscar a Deus com mais intensidade quando não estamos bem. Quando estamos passando por uma luta, uma angústia, é aí que a gente clama. Não que você não clame quando as coisas estão bem, mas realmente nós clamamos com mais intensidade quando as coisas não vão bem. E o agir de Deus, ele está justamente nesse princípio. Quando você finalmente reconhece a sua fraqueza, quando você finalmente reconhece a sua limitação, quando você entende que não é a força do seu braço, não é a sua capacidade, é aí que Deus age, porque é aí que você reconhece a soberania dele. Quando está tudo bem, eu acho que está tudo certo, que eu sou forte até. Penso que, não, Deus, eu sou capaz aqui por conta. Mas quando eu estou realmente assim, no fundo do poço, é aí que eu penso, Deus, eu não sou capaz de nada. É somente o Senhor que pode. E é isso que Deus quer. Deus quer essa humildade da nossa parte. E humildade não é ser miserável, não é, Deus, eu sou um coitado, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou um miserável, não. A humildade, ela é um posicionamento, é basicamente colocar-se no seu lugar. Entender que, sim, você é filho de Deus, sim, você é ungido do Senhor, mas isso não te faz um super-herói, isso não te faz uma pessoa superior. Pelo contrário, você é extremamente dependente de Deus. Todos nós somos. Então, para te motivar hoje em suas dificuldades, em suas lutas, né? Eu não vou ser aqui uma espécie de coach que vai te dizer, você é capaz, você é forte, você vai fazer, você vai realizar. Não, pelo contrário. A minha palavra de motivação hoje para você é que se você está se sentindo fraco, isso é bom. Parece contraditório, mas é somente quando você se sente realmente desse jeito é que Deus começa a agir na sua vida, porque você reconhece a soberania dele e somente aí ele começa a agir, trabalhando no seu orgulho, trabalhando na sua mentalidade. Toda força, ela vem de Deus através do Espírito Santo, graças ao sacrifício de Jesus.
Bom, voltando a falar de Elias, eu gostaria de ler agora uma passagem lá em Tiago, ainda nesse gancho das dificuldades, das limitações. Tiago 5, a partir do versículo 13. Aqui o apóstolo Paulo está dando algumas instruções. Versículo 13 diz assim: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará e, se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Aqui eu gostaria de dar realmente aqui essa... Eu peguei aqui, eu li a passagem inteira para te contextualizar. E aqui Paulo, ele realmente dá essa ênfase, ali no versículo 17. Elias era um humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, não choveu, etc. Essa ênfase é só para salientar aquilo que eu já disse. Porque, às vezes, a gente olha, tanto assim Elias ou qualquer outro profeta do Senhor, qualquer outro personagem assim da Bíblia, e a gente tem a ideia de que eles eram separados, eles eram realmente assim homens extraordinários, eles tinham algo a mais que eu não tenho, o que não é verdade. Eles eram tão humanos quanto você, e o Deus que eles tinham é o mesmo Deus que você tem. Então, não pense que você é mais fraco, ou que você é inferior, que você é menos resiliente, porque eles também não eram. Elias também não suportou, Elias também fugiu. Mas a questão é que todos esses personagens, eles vão servir de exemplo de problemas, que cometeram erros. A gente vê também, quando a Bíblia nos expõe assim, o pecado de Davi, ou de Salomão, ou de Sansão, por exemplo, a desobediência, a fuga. Tudo isso tem um propósito, porque Deus expõe as fraquezas desses personagens bíblicos, justamente para mostrar para nós que eles são gente como que eles foram gente como a gente. É claro que Elias, ele não permaneceu naquela situação. Nenhum personagem bíblico permaneceu na fraqueza. Todos eles reconheceram o seu pecado, todos eles reconheceram a sua falha e voltaram-se ao Senhor. E Deus espera isso de igual forma da gente. Como eu disse, não é vergonha sentir fraqueza, não é vergonha estar desanimado, não é vergonha sentir vontade de desistir. Mas isso não deve servir como pretexto para eu permanecer nessa situação de autopiedade, autocomiseração. Não, tristeza, beleza, você vai sentir desânimo, isso vai ser bom para você estreitar o seu relacionamento com Deus, mas isso não é algo que deve ser permanente. As provas, elas vão vir, vão passar, vão chegar outras, mas é importante que você esteja firmado no Senhor. Tem um ditado popular, bem manjado, que diz que mar calmo nunca fez bom marinheiro. Por quê? Porque você nunca vai adquirir experiência se você não passar por uns perrengues. Não tem como você se tornar sábio, experiente, conhecedor assim de situações se você nunca passar por elas. É essencial na nossa vida que a gente enfrente certas batalhas. É essencial na nossa vida que a gente adquira experiência para melhorarmos espiritualmente e também em outros aspectos da nossa vida que Deus nos busca. E dos vários problemas assim que a gente pode enfrentar na caminhada, que envolve o desânimo, um ponto-chave que ele é crucial, digamos assim, que nos derruba, é porque nós estamos, como posso dizer, a gente banaliza certas coisas quando nós nos acostumamos com elas. Deixa eu te explicar. A gente vê na palavra do Senhor que temos inúmeros milagres, os personagens da Bíblia que fizeram realmente assim
prodígios. No verso, Deus fez prodígios através da vida deles. E Deus precisa trazer à memória para a gente, às vezes, o que é óbvio, o que já aconteceu. Porque você foi curado, você foi restaurado, todos nós aqui temos um testemunho, diferentes uns dos outros, mas é que a gente às vezes está tão habituado assim, com a nossa vida cristã que a gente esquece. Não que seja por mal, é por rotina, é por no dia a dia. E olhando tantas coisas lindas na Bíblia, como o fogo que caiu do céu, o mar que se abriu, a gente pensa que isso é maravilhoso, né? Absurdo, é tão sublime. E realmente é. Porém, o milagre mais sublime de todos, o milagre mais grandioso, que é muito mais impressionante do que qualquer um desses, é um que nós já estamos habituados, é um que nós convivemos com ele no dia a dia e às vezes a gente esquece dele. Por isso que Deus às vezes tem que trazer à memória este milagre. E o milagre mais sublime de todos que eu me refiro é a graça. O milagre mais sublime do que qualquer um desses de fogo cair do céu ou o mar se abrir é o sacrifício de Jesus por nós. O maior milagre é eu e você, querido. Não porque nós somos algo, mas porque Jesus fez isso. A graça que nos permite, eu, você, ou qualquer pessoa, independente do que ela fez, ou independente do que ela foi, possa ser considerado filho de Deus, é o milagre mais sublime que existe. Só que nós estamos acostumados a ele. Nós estamos acostumados a ele, às vezes esquecemos o quanto Deus é grandioso. A vida em si, a nossa vida, o perdão dos nossos pecados já é algo grandioso demais, que nós jamais poderemos retribuir ao Senhor. Antes, nós estávamos mortos, mas temos vida em Deus, graças ao sacrifício de Jesus. Em 1 Pedro 2, versículo 9 e 10. Pedro 2, 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Antes, no Antigo Testamento, existia o povo de Israel, o povo hebreu, que era o povo escolhido. Deus habitava com eles porque eles o serviam, apesar de a gente ler vários desvios por parte deles na palavra do Senhor, mas Israel era o povo escolhido, eles eram exclusivos, separados de todo o planeta para serem considerados os filhos de Deus. Mas hoje, graças a Jesus, esse povo eleito, a nação santa, que antes era só eles, somos todos nós. Todos nós que aceitamos Jesus podemos ser considerados não somente povo, mas filhos do Senhor. Graças ao sacrifício de Jesus, isso é maravilhoso. Perdoados e sarados, chamados para um propósito, uma missão. E é um privilégio servir a Deus. É um privilégio ser servo, quem diria? Mas sim, e esse é o maior milagre que nós podemos presenciar nas nossas vidas. Como eu disse, toda essa angústia, toda essa tristeza, ela vai servir de aprendizado, ela vai servir de amadurecimento. E o agir de Deus ele vai ser aperfeiçoado em você. Tudo isso para a glória dele. E talvez Deus tenha que realmente permitir que certas coisas aconteçam, que a gente bata a cabeça, para a gente não esquecer de onde nós viemos, de onde nós tiramos, e o quão maravilhosa, o quão grandiosa é a graça nas nossas vidas. Eu entendo que hoje os tempos eles são difíceis, eles são um pouco caóticos, a gente está vivendo coisas jamais vistas, realmente. É claro que, como eu disse anteriormente, a gente não está enfrentando o que Elias enfrentou, mas isso não significa que a gente enfrente sofrimentos, a gente encontre algumas pedras no nosso caminho. Eu entendo que eu nunca posso comparar a minha dor com a do outro.
Talvez algo que te aflija muito, para mim pode ser tranquilo para enfrentar, e vice-versa. Nós sentimos as situações de formas diferentes. Por isso que é sempre importante a gente ter em mente que não julgarmos o nosso irmão por estar desanimado. Às vezes você pode achar que a luta dele é banal, é trivial, mas é que a gente realmente não sente o que o outro sente. Deus nos motiva a sempre orarmos uns pelos outros e nos ajudarmos. Ou em oração, às vezes uma palavra de consolo, porque é importante. Atualmente, a tecnologia e o avanço, elas têm melhorado a nossa vida em muitos aspectos. Isso é fato. Mas eu acredito que a tecnologia e o avanço estão criando problemas assim que nunca vimos antes. Às vezes eu brinco, né, no meu trabalho eu lido muito com computador e software e sistema e não sei o quê. Às vezes eu fico meio maluco lá. Eu até brinco, às vezes, com a minha chefe, que tecnologia ajuda, mas também atrapalha, porque tem hora que o negócio enrosca ali só de Jesus na causa. Se fosse um papel, uma planilha preenchida à mão, não ia ter dor de cabeça, mas aquele sistema abençoado trava, só Jesus na causa. Fiz a brincadeira só para exemplificar que essa informação, aliás, a propagação da informação hoje em dia, ela está muito rápida. A gente faz coisas no piscar de olhos hoje em dia com a internet, com os nossos celulares. Até alguns anos atrás, e nem faz tanto tempo, a gente precisava acessar a internet pelo computador. Então era possível você sair da internet. Você tinha a internet dentro daquele dispositivo que era o computador. Quando você saía da frente do computador, você saía da internet. Agora, nós carregamos ela com a gente o tempo todo. E meio que a gente não consegue sair dela. A gente consegue, é claro, desligando dela, mas ela está aqui o tempo todo no nosso bolso. E é notícia, e a mensagem, e a informação, e é isso e aquilo, e é aquela coisa assim. É tudo tão rápido para você comprar, para você mandar uma mensagem, para você fazer tudo hoje em dia pela internet, é instantâneo. E a nossa cabeça não aguenta. A gente não foi feito para isso. A nossa cabeça não processa essa propagação tão rápida de informação, e às vezes a gente fica até meio colapsado, a gente fica até meio ansioso, assim, é uma verdadeira overdose de informação. Por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia a gente está enfrentando dificuldades que não existiam há 10, 20 anos atrás. Novos problemas estão surgindo por causa do avanço. E é normal que você, a gente enfrente algumas angústias, algumas ansiedades, porque a tecnologia e o avanço estão fazendo isso com a gente. Está tudo muito fácil. Com o seu celular você consegue comprar, vender, você consegue trabalhar pela internet, você tem tanto acesso às redes sociais. E as pessoas estão enfrentando realmente problemas de vício quando se trata da internet. Tem gente que está viciado em comprar pela internet, o que é comum, porque você não precisa mais ir até uma loja, escolher um produto, testar, né, ter todo aquele deslocamento, aquele trabalho para comprar alguma coisa. Você pega o seu celular, abre um aplicativo ali, está lá a loja, coloca o dado do cartão, pronto, comprou, chega na tua casa. Tudo muito rápido. E a cada promoção que aparece, que misericórdia. Eu sei o que é isso, às vezes a gente vê um anúncio, assim, aquela coisa maravilhosa que a gente quer comprar, e aquele anúncio, aquela promoção imperdível, e isso pode se tornar um vício. Tantos outros também, como redes sociais. Hoje em dia, as redes sociais, assim, elas assumiram assim, aquele layout que você pode pegar qualquer, seja os shorts do YouTube, seja o Instagram, seja o TikTok, que você fica só assim, né? Passa. E você vai passando, assistindo videozinho, assistindo videozinho. Quando você vai ver, você já está ali 1 hora e meia, só arrastando para cima. E você pensa, como isso aconteceu? Porque isso aqui suga a atenção. A internet, ela tem o poder de capturar a nossa atenção de uma forma extraordinária. Sem falar que até problema de vista e postura a gente está desenvolvendo por causa de tanto ficar no computador, tanto ficar no celular, principalmente, né? Você percebe que hoje em dia as pessoas elas são assim. Elas são curvadas, de tanto ficar aqui. E quem nunca não estava mexendo no celular assim, quando reparou, estava todo curvado.
debruçado sobre o celular. E é tanta coisa. Ultimamente, um problema que está crescente no Brasil é o problema de apostas online. Você certamente deve ter visto alguma notícia do tipo. Do nada, surgiram centenas de milhares de aplicativos de apostas online e as pessoas estão até usando o dinheiro do Bolsa Família nisso. É absurdo. E tantas outras coisas. Eu lido com atendimento ao cliente na gráfica, e quem já lidou com atendimento ao cliente, principalmente pelo WhatsApp, pela internet, sabe como é terrível. Porque essa questão que eu comentei da propagação da informação muito rápida tornou as pessoas muito ansiosas. Como tudo é muito imediato, elas não têm mais a paciência de esperar. Elas esquecem que tem um ser humano atrás do computador respondendo as mensagens. E às vezes eu estou lá, atarefado no meu trabalho, porque eu demoro ali 5, 10 minutinhos para responder uma mensagem, a pessoa já começa a falar que vai cancelar a compra, etc. e tal. Eu fico, querido, calma. Enfim, todos esses problemas eles surgiram por causa do avanço. É engraçado, o avanço ele criou vantagens nas nossas vidas, mas nos tornou mais ansiosos, nos tornou mais imediatistas. Nós não, né? Nós somos livres, em nome de Jesus. Quero dizer a humanidade, mas nós somos libertos dessa ansiedade, desse sofrimento, em nome de Jesus. É evidente que tudo isso são sinais dos fins dos tempos. Isso não é algo trivial. Não pense que esse caos que está surgindo por causa da propagação de informação é normal, porque não é. Nós estamos caminhando para o fim, isso não é surpresa para ninguém. E a internet realmente nos proporciona várias coisas viciantes. Às vezes é de noite, você tem que preparar a sua janta, não tem nada pronto. Você tem que descongelar um frango, fazer um arroz, e você tem um iFood no seu celular. Aí você pensa, Deus, misericórdia. Tudo ficou muito fácil, então isso está dificultando um pouco a nossa vida. A gente tem que ter uma prudência do Espírito Santo. Em Judas 1, no versículo 17 ao 25, diz assim: Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Como eu disse, tendências pecaminosas estão dominando a humanidade. E com a internet isso se tornou ainda mais fácil. As pessoas elas estão entregando-se às suas próprias paixões, ao seu próprio prazer. E como lemos aqui, na Epístola de Judas, é um sinal previsto do fim dos tempos. As pessoas lá fora, elas estão cada dia mais difíceis de lidar com elas. A gente percebe que elas estão se tornando cada vez mais agressivas. Elas estão se tornando cada vez mais impacientes, cada vez mais mal educadas. Tem coisas hoje em dia que são banais, que tá difícil. No trânsito, no dia a dia, até para pegar um ônibus. Você vai subir no ônibus, sempre tem um abençoado para se enfiar na sua frente, te empurrar, ser agressivo. Mas isso é normal. Deus nos diz que no fim dos tempos o amor de muitos esfriaria, e é o que vemos, pessoas que só se preocupam com si mesmas, pessoas que são egoístas, que são cruéis, que não têm empatia. Mas nós vemos aqui no versículo 22, aqui da passagem que eu li, tenham compaixão daqueles que duvidam. Em outrora, podemos usar essa palavra para se referir a qualquer um que não está em Deus, qualquer um que está realmente entregue aos seus próprios desejos, que está com o coração amargurado, com vontade de agredir o outro. A gente tem que amar essas pessoas. É difícil, mas Deus nos ensina a amá-los. Quando alguém faz uma grosseria boba para você no dia a dia, você tem que... Deus te abençoe, querido. Lidar com pessoas é difícil. Minha mãe que eu diga. Minha mãe trabalha em portaria.
Ela sabe como é difícil. Eu também lido com atendimento ao cliente. Quem já trabalhou com isso ou trabalha sabe que não é fácil. Mas Deus ensina a amar essas pessoas. Glória a Deus por isso. Mas que a gente se irrite, Jesus nos ensina a amar. Bom. Em Efésios 6, gostaria de ler com vocês também. Efésios 6, 12. Vai nos explicar exatamente a respeito disso que eu falei sobre a gente amar as pessoas, mesmo que elas nos façam grosserias, mesmo que elas nos façam mal. Em Efésios 6,12 diz que, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A gente não pode ter em mente a ideia errada de que as pessoas são nossos inimigos, porque não são. Assim como o versículo diz, a nossa luta ela é espiritual. Então, as pessoas que nos fazem o mal, elas estão sendo instrumentos do mal. Elas estão sendo instrumentos de espíritos malignos que as possuem, por assim dizer. E são usadas justamente para nos atormentar, para nos tentar, para nos provar. Mas é importante separar as coisas. É importante nós, cristãos, termos sempre em mente que os seres humanos não são o problema. Nenhuma pessoa é o seu inimigo. Pelo contrário, o inimigo das nossas almas é o diabo e seus demônios, que criam todo tipo de arruaça, usando as pessoas como os instrumentos deles. Mas a gente tem que sempre amar. A gente não pode odiar. Temos que sempre orar pelos nossos amados irmãos, tanto os daqui da igreja quanto os lá de fora. Todos nós somos irmãos. Todos nós, a humanidade, somos irmãos em Cristo. E temos que orar por aqueles que nos fazem mal. É o que Jesus nos ensina. Inclusive, eu estava ouvindo um podcast bíblico essa semana e eu estava falando uma coisa muito interessante assim a respeito justamente assim dessa raiva, desse ódio ao próximo, do porquê que não é certo. Ele estava explicando assim qual que era, na verdade, o pastor do podcast assim, ele estava explicando qual que é digamos assim, a teoria do não matarás. Por que é errado matar? Por que é errado odiar o seu próximo? Deus fez o ser humano à sua imagem e semelhança, certo? Todos nós somos um reflexo do Senhor. Todos nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Ou seja, quando você propaga o ódio, quando você propaga a violência contra outro ser humano, indiretamente você está propagando violência contra o próprio Deus. Porque se eu e você somos a imagem e semelhança de Deus e eu propago violência contra você, eu estou propagando violência contra o próprio Deus de forma indireta. Isso você deu uma luz na minha cabeça e realmente nós somos criação, somos semelhantes, feitos segundo a imagem de Deus. Não fomos feitos para nos odiar, por mais que o diabo arquitete situações para que isso aconteça. Nós temos que nos amar, independente do que acontece. E a palavra-chave para esse tipo de situação, esses atritos, esses problemas, essas dificuldades que nos desanimam, é a empatia. Se colocar no lugar do outro. Porque todos nós passamos por dificuldades. Às vezes o seu irmão aqui na igreja te disse uma palavra meio torta, assim, você ficou, opa, que isso? Por que ele me disse isso? Fica também de cara assim com ele. Mas, às vezes é necessário entender o porquê será que ele me disse isso. Ele não é assim. Ele não deve estar passando por uma situação boa. E às vezes acontece. Só somos seres humanos. O que nós sentimos afeta o nosso comportamento, afeta às vezes até a nossa lógica. Às vezes você não está num dia bom, às vezes você fala uma palavra assim que não é legal. É necessário, claro, reconhecer quando você faz isso e pedir perdão. Mas também, quando o meu irmão me faz uma pequena atitude que me desagrada, é importante eu me colocar no lugar dele, é importante eu pensar que ele pode estar um pouco confuso, transtornado. Isso é amar o próximo, como nós mesmos. É isso que Jesus nos ensina. E eu acredito que Elias, ele não odiou o rei Acabe e Jezabel, mesmo diante da situação que ele se encontrava. Acabe, ele era só como posso dizer, um desviado.
Acabe, ele estava indo pelo caminho errado. Ele era um rei israelita. Ele fazia parte da linhagem de Israel, como todos os outros reis, assim como Davi, assim como Salomão. Ele fez escolhas erradas. E por isso que Deus manda Elias trazer uma palavra de repreensão para Acabe, para que Acabe se corrija. Deus podia muito bem arrancar Acabe do trono de uma vez só, mas ele não o fez, porque Deus acreditava que Acabe iria tomar a atitude certa. E eu creio que mesmo Elias correndo risco de vida, mesmo tendo sido ameaçado por Jezabel, eu penso que ele não odiou mesmo assim. Jezabel era apenas um instrumento do mal. Ela era também só um ser humano digno de misericórdia. E com certeza Elias, por mais que ele estivesse transtornado, né, com medo, eu tenho certeza que ele não odiou Acabe e Jezabel. Nós temos a maior ferramenta nas nossas mãos, e às vezes a gente banaliza ela, que é a oração. Uma pessoa má, às vezes um colega de trabalho, às vezes teu chefe, às vezes um familiar, não vai com a tua cara. Ele diz coisas ruins para você, tenta te fazer o mal. Mas a oração é uma ferramenta poderosa que nós temos para lidarmos com isso. Em Mateus 7, versículos 7 e 8 diz: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Talvez nem tudo o que você peça, você vai receber de imediato. Deus conhece o seu coração, Deus vê a intenção do seu coração, e Ele sabe que às vezes o que a gente quer não é o melhor para nós. E que bom por isso. Que bom que Deus não dá certas coisas que nós pedimos a Ele. Você não vai entender logo de cara. Você pode pensar, poxa Deus, estou pedindo isso faz tanto tempo e não vem, por que... Né, eu preciso disso, eu quero isso. Não, mas você acha que precisa, né? Mas lá na frente, quando Deus faz uma reviravolta na sua vida, você entende, poxa Deus, é verdade. Aquilo não era bom para mim. Eu achava que era, mas não era. Se eu tivesse recebido aquilo, não teria sido bom. Além do mais, é que Deus conhece, Ele conhece o seu gênio, Ele conhece a sua personalidade, conhece as suas intenções. Assim como o espinho da carne de Paulo, Deus conhecia Paulo e tinha um propósito porque Deus não arrancou aquele espinho da carne dele, aquela pessoa que atormentava ele. A gente não entende o porquê, Deus age de maneiras misteriosas, porque o agir dele é muito sublime, mas Deus conhecia Paulo e era necessário que tivesse aquele espinho na carne, e com você não é diferente. Com certeza tem uma ou algumas provações na sua vida que Deus ainda não tirou de você, não te livrou disso. E talvez você não tenha entendido por completo isso. E é normal, é perfeitamente normal, porque Deus trabalha na gente dessa forma. É como realmente um olheiro moldando um vaso. É necessário que você enfrente esse perrengue, é necessário que você tenha essa dor de cabeça, para que você melhore como pessoa, para que você se aperfeiçoe como cristão, para que você se torne uma pessoa melhor, com mais empatia, com mais sabedoria. Então, a única forma que existe da gente amadurecer é batendo cabeça, infelizmente. Ou felizmente. Mas tudo isso é para que o propósito de Deus seja cumprido na sua vida, né? Essa dificuldade não é à toa. Eu vou testar aqui o Gustavo. Vamos se ele é bom mesmo. Não, Deus não faz isso. Deus tem um propósito na minha e na sua vida. É necessário que a gente enfrente alguns espinhos para que nós nos tornemos o que Ele quer que a gente seja. E execute o ministério que Ele nos deu para que, no fim, o nome dEle seja exaltado. Porque todas as coisas têm esse propósito, para que Deus seja exaltado e conhecido. Eu não vou te dizer que as lutas vão passar. Se eu falar para você que tudo vai melhorar, eu vou ser um mentiroso aqui. Então, assim como eu disse que a minha palavra de motivação para você é que se você está se sentindo triste, que bom, porque é aí que Deus vai agir, eu te falo que as lutas não vão passar. Mas que bom por isso. Porque com isso eu te motivo, porque por mais que eu te diga isso, que pode parecer meio triste, as lutas não vão passar, Deus é contigo. Isso é o maior ânimo que eu posso te dar. É a maior palavra de motivação que eu posso te dar, é isso. Deus é contigo. Isso é maravilhoso. Em João,
16:33. Jesus diz: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus, dizendo isso, é o maior combustível que eu e você podemos ter. Não se esqueça dessas palavras. Às vezes, como eu disse, isso pode se tornar rotina. A gente já decorou esse versículo. E ele acaba perdendo a essência. Ah, Deus é comigo. Tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Fica aquela decoreba e a gente esquece da essência. Então, às vezes, Deus tem que te dar uma sacudida para você. Opa, Deus é comigo. Aí você está lá repetindo, Deus é comigo, Deus é comigo. Ai, Senhor, está tão difícil, o Senhor é comigo, Deus é comigo. Opa, pera lá, Deus é comigo. Eu não posso esquecer o significado disso, eu não posso banalizar isso. Elias sentiu, sim, fraqueza, Elias passou por dificuldade, mas ele não desistiu. Deus sempre esteve com ele. Inclusive, talvez você espere que Deus faça algo assim gigante na sua vida, algo extraordinário para que você entenda o propósito dele. Mas quando a gente volta nesse versículo, no capítulo 19 de 1 Reis que eu li, que Elias está no monte do Senhor, e vem aquele vento que parte as pedras, e vem o terremoto, e vem o fogo, e vem toda aquela coisa grandiosa e destrutiva, e a Bíblia destaca que Deus não estava no fogo, não estava no terremoto, não estava no vento que batia pedras, mas houve o murmúrio de uma brisa suave, e Deus estava nela. Tanto que quando Elias ouve o murmúrio da brisa suave, ele esconde o rosto, porque ele percebe que é ali onde o Senhor está. Então, Deus sim é grandioso, mas não caia no erro de procurar Deus somente em coisas estrondosas, porque Ele está bem aí, do seu lado. Ele está bem aí nas coisas simples, que às vezes passam despercebidas. Às vezes é uma coisa boba, às vezes é uma comida que você está com vontade de comer e você tem dinheiro para comprar, e isso já é um sinal de Deus que Ele está contigo. Uma coisa tão simples, tão trivial, mas Deus está em todas as coisas, não só nas grandes, mas nas pequenas. Deus é contigo o tempo todo. Não se esqueça. Então eu quero te motivar dessa forma, que se você está passando por dificuldades, isso vai ser ótimo para você. Isso vai ser como Deus vai melhorar você. Então, independente do que você esteja passando, que Deus te abençoe e continue cuidando de você, e que você nunca se esqueça de que Ele é a sua força. Que a gente nunca caia no pecado da soberba de acharmos que somos algo, porque de fato não somos. Nós não somos fortes, não somos especiais, não somos capazes, não somos nada assim. Deus abençoe.